Fala galera, boa tarde. Eu sou o Vitinho, especialista em futebol. Ontem aconteceram vários jogos aqui da rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam dois ainda, dois jogos amanhã para finalizar a rodada. E o grande assunto aí acabou sendo aí do sábado, né? Tá repercutindo ainda até hoje. Hoje é domingo. É chato falar desse assunto, mas a gente tem que falar. Polêmicas de arbitragem. Muitos pênaltis na rodada, nos jogos de ontem, e alguns são discutíveis, alguns de interpretação, tem alguns aí que eu achei que foi erro mesmo de arbitragem. Vamos falar aqui de cada um. Primeiro jogo, vou falar aí do Vitória e Fluminense. Pênalti no fim do jogo pro Vitória. Olhei assim várias vezes o replay. Realmente houve um toque ali no pé do jogador do Vitória. Assim, é lance de interpretação. Mas na minha interpretação, esse toque foi sutil, não foi suficiente para derrubar o jogador do Vitória. Acho que não teve muita força, não teve muita intensidade. Eu acho, a impressão que eu tenho, que o jogador do Vitória tinha condição de continuar a jogada. Ele poderia ter continuado ali correndo, cruzado, chutado, mas ele preferiu cavar o pênalti. E o juiz foi na dele. Assim, não é nenhum absurdo, nenhum roubo, não. Porque houve um toque ali, é lance interpretativo. Na interpretação do juiz, ele acha que foi pênalti. Eu tenho uma avaliação diferente, uma opinião diferente. É um lance assim que cada um vai ter uma opinião. Não é, é difícil, não vai ter unanimidade, né? Mas não é nenhum absurdo, mas se eu fosse o juiz da partida, eu não marcaria. Essa é a minha opinião. E mas também não é nenhum roubo absurdo, não. Não é erro grave, erro claro. Agora vamos para outro jogo. O jogo do Flamengo. Flamengo com Juventude. Esse pênalti pro Flamengo, aí eu já acho que foi erro de arbitragem mesmo. O jogador do Juventude pode até ter encostado ali, mas pô, isso não é falta. Assim, é difícil até comentar esse lance. Eu acho que é o tipo de lance que assim, que era um time grande contra um time pequeno, e o time grande era o time mandante ainda. Juventude não tem camisa, tradição, torcida, enfim. O jogo estava empatado ali, o juiz foi acho que na pressão da torcida. Para mim isso aí é erro de arbitragem mesmo. Não houve pênalti, na minha opinião. Se houve um toque ali, foi muito, muito leve, sabe? Não dá para marcar. E agora vão pro jogo do Palmeiras, dois pênaltis. Primeiro pênalti é polêmico, é discutível, mas teve um toque ali nas costas e é lance de interpretação. Teve uma certa intensidade, pode ter atrapalhado o jogador do Palmeiras. Eu acho que até dá para marcar esse pênalti, sim. Tem gente que acha que não, mas é lance de interpretação. E o segundo pênalti, que aí eu já acho que esse foi erro de arbitragem. Esse eu não marcaria de jeito nenhum. Que foi um chute, tudo bem, na direção do gol, mas o braço estava muito perto do corpo. Acho que não tinha como o jogador do Fortaleza tirar o braço. Então esse eu não marcaria. Para mim, esse foi erro de arbitragem mesmo. Beleza? Então foram quatro pênaltis. Só para fechar, o primeiro do Fluminense, o pênalti pro Vitória contra o Fluminense, eu não marcaria, mas é lance de interpretação. Então não dá para ficar reclamando muito, não. Quanto o Flamengo, para mim, é erro de arbitragem. O primeiro pro Palmeiras é lance de interpretação, discutível, mas dá para marcar. E o segundo, para mim, não marcaria. Para mim, é erro de arbitragem também. Beleza? E o que mais que a gente pode falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro? O Botafogo abriu aí 3 pontos sobre o Palmeiras. Eu tava falando aqui do segundo pênalti do Palmeiras que eu não marcaria, acabou gerando o gol do Estevão. O Estevão chegou a 11 gols, empatou com o Pedro, que tá machucado já há algum tempo.
E o Estevão agora é artilheiro do campeonato também. Para mim, não há dúvida, não há discussão, o Estevão é o melhor jogador desse campeonato brasileiro. E sobre a briga pelo título, o Botafogo abriu uma certa vantagem. Tem gente que acha que a sequência agora, os próximos jogos do Botafogo são menos difíceis que os jogos do Palmeiras. Mas assim, tem confronto direto na casa do Palmeiras e o Palmeiras ainda tem um saldo de gols maior. Então, para mim, não tem nada definido ainda não. Vamos aguardar as próximas partidas. E os 2 jogos de amanhã, vou deixar aqui os meus palpites. Aliás, o do Vasco eu já tinha deixado o palpite no meu vídeo anterior. Tinha falado Vasco-Bahia 1-1 em São Januário. O Vasco tem 2 desfalques, né? Verratti e Hugo Moura não jogam. E o outro jogo é Cuiabá e Corinthians, na casa do Cuiabá, mas é 1-0 Corinthians. Corinthians volta com os 3 pontos, beleza? Anota aí meus palpites e me cobra depois. Valeu? E lembre-se, nunca aposte contra o especialista, pois o especialista sempre sabe mais do que você. Valeu? Abraço!